Como você costuma se sair quando você está diante de um conflito? No trabalho, por exemplo, quando você está diante de alguém que discorda de você. Você está defendendo uma ideia e a pessoa discorda de você. Como é que você costuma lidar com isso? Quando é um chefe seu, quando é alguém acima de você, um cliente ou um gerente, um supervisor, como é que você faz? E quando você encontra aquelas pessoas, porque existem muitas dessas pessoas, que parece que dedicam a vida a discordar de tudo que você fala. São sempre do contra, eu chamo gente do contra. Como é que você lida com esse tipo de situação? Você sabe que os conflitos, eles fazem parte da vida. Gente discordando de você é o que você vai encontrar o tempo todo. Então eu lhe pergunto, como é que você lida com isso? Você sabia que a quantidade de dinheiro que você vai ganhar durante a sua vida, ela é proporcional apenas a uma coisa? A quantidade de dinheiro que você vai ganhar, ela não é proporcional aos diplomas que você tem, aos idiomas que você fala, a quantas viagens você já fez. Não, embora tudo isso tenha um certo peso, ela não é, a quantidade de dinheiro que você vai ganhar na vida não é proporcional a isso. Também não é proporcional ao seu conhecimento. Porque tem gente que está com a cabeça cheia de conhecimento, mas não consegue ganhar dinheiro. Você tem, por exemplo, ótimos advogados que não conseguem ganhar dinheiro. Excelentes engenheiros que não conseguem ganhar dinheiro. E você tem pessoas que não estudaram nada na escola e elas estão cheias de dinheiro. Basta dizer para você que mais de 80% dos milionários que se fizeram sozinhos, trabalhando, eles não tinham o quarto ano primário. Então quer dizer que não é também o conhecimento apenas. Não são as habilidades também, mas é uma habilidade que destacará você, colocará você mais alto que todas as pirâmides da Terra. É a habilidade de tratar com pessoas e a habilidade de solucionar conflitos. Então, voltando à minha pergunta, sabe o que define quanto dinheiro uma pessoa ganha no mundo? É quantos problemas ela resolve para os outros. Então veja, um problema grave da humanidade é a questão de viver em conflito. Então viver brigando, viver discordando e tal, seja um cliente, seja cônjuge, seja o que for. Então, felizes daqueles que sabem solucionar conflitos, que são resolvedores de problemas. E quando você é lembrado como um resolvedor de problemas, dinheiro é uma das coisas que você ganha muito acima do que os outros que estão ao seu redor. Eu tenho visto isso frequentemente. Vamos falar de vendedores, por exemplo. É comum, nesses 20 anos meus de estrada, é comum eu ter, numa empresa, por exemplo, eu tenho lá vendedores que estão há 10 anos no cargo. De repente entra um outro vendedor, ele vem de um outro ramo de atividade diferente. E em 3 ou 4 meses ele já está ganhando mais dinheiro do que todos os outros. Ele não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma habilidade, mas ele é bom em tratar com pessoas. Como você reage quando pessoas discordam de você? Quando elas te atacam com palavras e assim por diante. Nessa aula especial, que é dada também, nós fazemos como bônus, eu faço como bônus para aqueles que adquirem meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Essa aula aqui, ela é um pedacinho de uma ferramenta que você vai encontrar lá dentro do curso, do livro, na Dinastia 2, ela, a ferramenta número 5, ela se chama Coerência e Confluência. É isso que eu quero tratar com você agora. Eu quero falar sobre como você pode ganhar todas as brigas verbais. Todas. Como ganhar todas as brigas verbais, de gente acima de você, de gente abaixo de você, de homens, de mulheres, de gente mais rica, de clientes e assim por diante. O caminho para ser feliz é esse. Se eu lhe dissesse quanto dinheiro eu já ganhei, quantos problemas eu já resolvi na minha vida, porque eu me tornei bom nessa ferramenta, provavelmente você não acreditaria. Mas comece a aplicá-la e você vai descobrir o quanto isso vai ajudar você. Então, quando um conflito surge, veja bem, existem 2 estágios do conflito, que os tolos chamam de discussão. Os tolos, eles vivem usando palavras que eles não sabem o que significam. Então, por exemplo, quando querem falar assim que o marido brigou com a esposa, eles falam, eles estavam discutindo. Não, isso não é discutir, isso é brigar. Discutir é o que eu estou fazendo agora com você. Estou discutindo um assunto. Mas então vamos falar disso, vamos falar de uma briga verbal. Existem 2 estágios, antes dela se formar e depois que ela já se forma. Vamos chamar de tempestade, é assim que eu chamo. Existe então quando vamos pegar um caso comum. Você está falando com alguém no trabalho ou com um cliente, vocês estão trocando ideias e de repente a tempestade começa a se formar. Como é que você sabe quando a tempestade está se formando? Porque as pessoas, o calor vai aumentando. As pessoas vão ficando irritadas, começam a falar de alguma coisa.
Quando você perceber, então você usa o primeiro lado da ferramenta. Você quer ganhar essa briga verbal? Você percebeu que ela está começando, você usa o primeiro lado dela, que chama-se coerência. Procure no dicionário, se você não souber, é claro, o significado da palavra coerência. Você vai ver que é o quê? É lógica, é usar a lógica. Qual é a lógica envolvida aqui? Ninguém ganha uma discussão, uma briga verbal, um conflito negativo, mas é possível você ganhar se você sair dele. Então o que é coerência? É aquilo que eu faço e que eu te aconselho a fazer. Percebeu que o calor vai aumentando, você vira para a pessoa e diz algo como, ok, deixa depois a gente fala sobre isso. Ou então, tá bem assim, não tem problema, amanhã a gente se fala. Quando você se retira, o negócio acaba. Olha, sem lenha, o fogo se apaga. Só que para isso você tem que estar disposto, para ser um solucionador de conflitos e para você ganhar bastante dinheiro, você tem que estar disposto a abrir mão do seu ego. Abrir mão dessa coisa idiota que a maioria das pessoas tem de querer provar que está certo. Veja bem, quando você prova para alguém que você está certo, você fez um inimigo para o resto da vida. Você criou um abismo entre você e a pessoa. Ninguém está interessado em que você prove que você está certo. E outra, eu costumo dizer o seguinte, você tem certeza que está certo? Olha, quando você tiver certeza, então você fica em paz. Porque se uma pessoa ela está em paz, ela está convicta do que ela acredita, ela não tem necessidade de convencer ninguém. As pessoas que vivem tentando convencer as outras, é porque nem elas mesmas estão convencidas. Então, você percebeu, você está conversando com a tua esposa, o teu esposo, está conversando ali tranquilo, está num dia gostoso, começou a pintar o clima de guerra, você imediatamente diz, tá bem então, deixa assim, depois a gente fala sobre isso. Olha o que uma mulher contou. Ela trabalhou a semana toda, o esposo também, estava morrendo de saudade, no sábado eles iam para uma festa juntos, à noite. Saíram atrasados, estava chovendo muito, não tinha GPS. E eles iam para a casa de uns amigos. Então, o marido pediu que ela fosse com o mapa, olhando a direção no mapa. E então ela ia dirigindo, né, falando para ele, e ele ia dirigindo o carro. Num cruzamento, ela disse a ele, agora é a esquerda. Ele disse, não, é a direita. Ela disse, não, é a esquerda, meu bem, o mapa está mostrando, não, o mapa está errado. Ele virou à direita, andou uns 15 minutos e descobriu que estava errado, era para a esquerda. Aí ele deu meia volta, retornou, chegaram na festa, pouco atrasados, um pouco molhados, mas a festa foi ótima e depois da festa foi melhor ainda, quando eles voltaram para casa. No outro dia, no café da manhã, ele disse a ela, poxa, meu bem, eu estava errado, você tinha razão, realmente era para a esquerda. Ela disse, eu sei, o mapa dizia isso. Ele falou, por que você não insistiu comigo então? Ela falou, olha, eu tinha duas escolhas, eu podia escolher provar que eu estava certa ou ter uma noite maravilhosa com você. Eu escolhi ter uma noite maravilhosa com você. Entendeu? Pare de tentar provar para os outros que você está certo. Esqueça isso. Percebeu que uma briga está começando? Saia dela. Sim, você vai ter que abrir mão do seu ego, né? Dessa necessidade de ser maior do que os outros. Isso aí, toda pessoa que tem o ego grande, ela não vai se dar bem com outras pessoas, nunca, porque as pessoas não aceitam isso. Então esse é o primeiro lado. Agora existe um outro estágio na briga verbal. O outro estágio é quando a tempestade já está formada. Por exemplo, quando você chega na casa de alguém ou você chega em casa e o seu cônjuge já está bravo, alucinado. Quando você liga para alguém e a pessoa já está brava. Quando a pessoa vem até você e já está brava. E quando ela liga para você e já está brava. Aí a tempestade já está formada. Não tem como você dizer para a pessoa, tudo bem então, porque a pessoa fica mais irritada ainda. Então é nessa hora que você vai usar o outro lado, é a confluência. São dois lados da mesma moeda, coerência, que é o que eu falei agora há pouco, e confluência, que é o outro lado. Confluência significa ir junto, significa concordar, a palavra concordar, você vai junto. Então tem três tipos de confluência. A primeira é quando a pessoa chega brava, ou você liga e ela liga brava e fala um monte, e você percebe, enquanto ela fala, você percebe que você errou, que você está errado, porque frequentemente a gente erra. Eu não sei se você erra, eu erro frequentemente, mas eu não erro por querer. E às vezes a outra pessoa está brava e eu percebo que ela errou. Então ouça até o final, isso aí é vital. Ouça até o final a pessoa. Deixa ela falar tudo que tem dentro dela. Quando ela terminar de falar, você usa a primeira confluência, chama-se confluência plena. Pergunte assim para ela, posso fazer um comentário? Se ela disser que não, deixa ela terminar de falar. Quando ela disser sim, aí você diz para ela, preste bem atenção na frase que eu vou usar. Você está coberto de razão. Eu realmente errei. Peço que você me perdoe. O que eu posso fazer para corrigir? Diga isso. Você está coberto de razão. Por quê? Por isso que é pleno. Porque você percebeu que ela está certa e você está errado. Então assuma.
Isso acaba com a briga num instante. Por quê? Imagine que você estivesse brigando comigo agora. Imagine que você estivesse dizendo assim, Ivan, esse vídeo seu é horrível, essa opinião sua está errada, tal. E eu dissesse assim para você, puxa, você está coberto de razão. E aí, o que mais você ia falar para mim? Se eu acabei de concordar com você, você não vai falar mais nada para mim? Isso é muito importante. Já viu aquela história antiga da China, que o discípulo estava conversando com o mestre e perguntou assim, mestre, qual o segredo da felicidade? O mestre disse, nunca discuta com um idiota. Ele disse, eu discordo do senhor. O mestre disse, você está certo. Isso é sabedoria plena. Então, entendeu? Esse é o primeiro estágio de você ganhar, é confluência plena. Agora, vamos supor que a pessoa não está certa. Ela está brava, ela está gritando com você e você percebe que ela não está certa, que ela está só com um ponto de vista diferente. Então, você deixa ela ir até o final, sempre ouça até o final, nunca interrompa a pessoa. Quando ela for até o final, aí você diz assim, posso fazer um comentário? Se ela disser que não, ela vai esvaziar um pouco mais. Se ela disser que sim, você diz assim para ela, ó, preste bem atenção na frase, ó. Eu compreendo a sua forma de pensar. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma que você. Se você me permitir, eu quero fazer um pequeno comentário para complementar o que você disse. Feito isso, você desmontou a pessoa completamente. Porque o que você disse? Ó, eu compreendo a sua forma de pensar. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma. E você não está mentindo quando diz isso. Porque se você fosse ela, você pensaria como quem? Se você fosse ela, você pensaria como ela e diria o que ela está dizendo. Então você concordou com a ideia dela. Essa segunda confluência chama-se confluência de ideias. Ou seja, eu concordo com a sua ideia, concordo com a sua maneira de pensar. E aí você explica, você faz um comentário. Vamos pegar um exemplo claro? No primeiro caso lá, vamos voltar um pouquinho. A sua esposa está brava com você, está possessa porque ela pediu para você comprar um negócio para ela e você esqueceu. Aí você chega em casa, ela começa a te atacar e te xingar e fala e está decepcionada com você porque você isso e aquilo e você percebe que você errou. Aí é plena, não é? Aí você diz, meu bem, você está coberta de razão. Eu realmente errei. Agora, no segundo caso, ela acha que você esqueceu, mas ela nem te ouviu ainda. Na realidade, você foi 2 vezes lá pagar e a pessoa não estava lá. Aí ela grita com você, xinga e tal. Aí você diz, ó, eu entendo a sua forma de pensar, meu bem. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma maneira. Você permite eu fazer um comentário? Aí você diz, olha, eu passei lá 3 vezes, a pessoa não estava, por isso eu não consegui pagar, mas amanhã eu vou lá para você. O que eu podia fazer? Não tinha ninguém lá. Então isso você amansa a briga imediatamente. A briga termina quando você concorda com a ideia da pessoa. Esse é a segunda confluência. Agora vem a terceira, chama-se confluência de razões. É quando a pessoa está tão transtornada, mas tão transtornada, que ela já está nas vias de fato. Se é um cliente, por exemplo, ele diz que nunca mais vai comprar na tua empresa, que você é uma péssima pessoa, que você é um péssimo vendedor. Então a pessoa já está fechando a porta com você. Aí é a confluência de razões. O que você faz? Você deixa ela falar até o final, e quando ela terminar você diz, posso fazer um comentário? E aí você diz assim, olha, você deve ter uma razão muito forte para me dizer essas palavras duras. Ninguém diz isso para alguém se não tiver uma razão muito forte. O que foi que aconteceu? E aí então a pessoa vai te falar. Porque você está dizendo para ela o quê? Eu não sei qual a razão que você tem, mas eu concordo com a sua razão. Entendeu? Nesses 3 casos da confluência, você vence a briga. E no primeiro caso da coerência, você vence a briga também. Isso é super simples de usar. Você vai ter que ter controle emocional, que você só terá se você praticar, e você vai ter que deixar o ego de lado. Você vence todas as brigas fazendo isso. Todas. E o que é melhor, você fará amigos, terá negócios e estará sempre em paz. Bom, aqui ficou minha dica para você. Pode parecer simplório para você, mas olha, faz mais de 20 anos que eu uso isso e ensino isso com excelentes resultados. Se você tiver qualquer dúvida mais específica, use os canais abaixo que você sabe, escreva para mim, apresente o caso, mas lembre-se, perguntas específicas, respostas específicas requerem perguntas específicas. Boa sorte para você.